could I respond? I've been captured by your unfailing love. Your unfailing love never gives up on me. I'm running into your arms of grace with no reason to hide away. It's not the first time I've been in this place. I'm coming home again. I'm Olá, boa tarde a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos continuar então louvando o nosso Deus como temos feito todos os domingos, independente das portas da igreja estarem abertas ou não. Hoje nós vamos dar uma pausa no nosso estudo de Neemias e o pastor Kleber hoje vai compartilhar da palavra do Senhor conosco no livro de Abacuque, onde ele vai explorar um pouco sobre a resposta do povo perante Deus, como deve ser a resposta do povo perante Deus, independente de qualquer circunstância. Espero que vocês continuem conosco e que vocês tenham uma ótima semana. Falando em semana, eu quero também reafirmar que na segunda-feira nós temos o encontro de oração das mulheres pelo aplicativo Zoom. Na terça-feira, o bate-papo dos homens. Na quarta-feira temos estudo bíblico. E na sexta-feira temos o nosso grupo dos lares. Todos os dias às 8 da noite, sempre. Ok? Espero que vocês consigam acompanhar com a gente. Se caso você precise de ajuda com o aplicativo, pode entrar em contato que a gente pode te ajudar. Esperamos que no dia 5 de julho, nós retornaremos com o nosso culto na igreja, com as portas abertas. Provavelmente precisaremos ainda de algumas medidas de precaução, de segurança, mas em nome de Jesus estaremos com as portas abertas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sempre
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à transmissão online da Igreja Cliff Oak Church. E hoje eu gostaria de, juntos, olharmos para a vida de um profeta diferente, o profeta Abacuque, um profeta que se levantou e dirigiu a sua palavra a Deus, o que era bem diferente de sua época, pois os profetas costumavam dirigir as suas palavras ao povo. Mas neste caso, Abacuque,
ele dirige a sua palavra a Deus em atitude de um clamor, em atitude de um questionamento. Então eu gostaria de convidá-lo para olhar para a sua Bíblia, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, e acompanhar a leitura do livro para então vermos aquilo que Deus quer falar conosco neste dia. Diz assim o texto: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, diante da Tua palavra, Senhor, nós nos colocamos para ouvir a Tua voz. Nós nos colocamos para aprender acerca, Senhor, da Tua palavra, acerca daquilo que o Senhor falou através da vida do profeta Abacuque, e que esta palavra, Senhor, possa fazer a diferença em nossas vidas. Instrua-nos, ó Senhor, capacita-nos, ó Pai, a vivermos para glorificar o Teu nome. Ensina-nos, ó Senhor, a ouvir a Tua voz e que esta voz possa ecoar em nossas vidas de maneira que as nossas atitudes sejam transformadas, de maneira que as nossas atitudes sejam, Senhor, realizadas para glorificar o Teu nome. Abençoa-nos, ó Senhor, segundo a Sua palavra. Abençoa-nos, ó Senhor, segundo aquilo que queres nos ensinar, e que possamos então, Senhor, aprender e aplicar as nossas vidas em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Sua glória. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Bom, meus irmãos, como eu disse, eu gostaria de olhar para o profeta Abacuque, um profeta diferente, um profeta que dirigiu a sua palavra a Deus na forma de 2 questionamentos. Ele estava se queixando a respeito da perversidade crescente em Judá, conforme vemos no texto que lemos. Ele se dirige a Deus, questionando a Deus através de 2 circunstâncias. Abacuque, ele é um profeta, considerado como um profeta menor, e a sua mensagem foi proferida cerca de 2.500 anos antes do nosso tempo. Mas ela é tão importante para os nossos dias como foi no seu tempo. Eu quero concordar com o reverendo Hernandes Dias Lopes, porque ele diz que, embora os tempos mudaram, os homens continuam os mesmos. Estes ainda estão prisioneiros das suas ambições, dos mesmos danos e das mesmas loucuras. Ou seja, os tempos mudaram, mas os homens continuam os mesmos. Os homens continuam maus. Os homens continuam com as suas ambições. Os homens continuam com as suas loucuras. Os homens continuam com as suas paixões, que muitas vezes são desenfreadas e destrutivas. Os tempos mudaram, mas os homens continuam o mesmo. Precisamos entender que o profeta Abacuque profetiza em um tempo que a sua nação, o reino de Judá, estava à beira de um colapso. Provavelmente isto em 607 a.C., antes de Judá ser subjugada por Nabucodonosor. Isso aconteceu em 606. O reino norte, seu irmão, fora levado cativo pela Síria em 722, porque não se arrependeram. Antes eles seguiram seus maus caminhos, eles se desviaram dos caminhos de Deus, e então eles foram levados cativos pela Síria em 722. Bom, a mensagem deste profeta, do profeta Abacuque, ela é objetiva. Ele se dirige a Deus com 2 perguntas, como eu disse, e cada uma delas seguida pela resposta de Deus. A primeira se refere à aparente tolerância de Deus em relação ao pecado, especialmente a injustiça. E isso nós vemos nos versículos 2 a 4 do texto que lemos. Até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não me escutarás?
Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Até quando? Este é o questionamento que Abacuque levanta diante de Deus. Em seguida, a garantia de que Deus lidará com isso usando o Império Caldeu como instrumento. Isso aparece dos versículos 5 ao versículo 11 do primeiro capítulo. Essa resposta parece apontar para a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 587 a.C. Mas a resposta de Deus levanta um problema moral ainda maior para Abacuque. Como Deus pode usar como instrumento de juízo um povo muito mais cruel e desumano do que aquele que está sendo punido? Como Deus pode levantar uma nação destruidora? Como Deus pode levantar uma nação desumana? Como Deus pode levantar uma nação cruel para punir o seu povo? Com expectativa, o profeta aguarda a resposta de Deus. Isso está registrado no capítulo 2, versículo 1. Que vem quando Yahvé promete julgar a Babilônia. Isso acontece dos versículos 2 ao versículo 20. A segunda resposta de Deus relaciona-se à conquista da Babilônia pelos persas em 539. E então o profeta Abacuque responde a essa garantia da justiça do amor de Deus como um salmo de adoração que ele registra no capítulo 3 do seu livro, que relembra a vinda de Deus para encontrar-se com Israel no Monte Sinai. E também a situação, ou melhor, também a atuação como um poderoso guerreiro em defesa do seu povo. O livro termina com uma comovente expressão da confiança do profeta em seu Deus, que é um texto que todos conhecem. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os pés da corça e me faz andar altaneiramente. Assim, com essa adoração, assim com este salmo, Davi encerra, ou melhor, Abacuque encerra o seu livro. Assim, Abacuque termina o seu livro com uma comovente confiança diante de Deus. Meus irmãos, como vimos, o livro de Abacuque tem uma divisão simples. No entanto, vamos abordar apenas a primeira seção do primeiro capítulo, que vai dos versículos 2 ao 4, onde o profeta faz o primeiro questionamento a Deus. Bom, o restante do livro será abordado em um outro momento, mas por hora nós vamos olhar para os versículos 2 a 4 do primeiro capítulo. E aí, antes de adentrarmos propriamente no texto, eu gostaria de concordar com aquilo que o pastor Hernandes diz. Ele diz que o princípio de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. Quantas pessoas decidem não se arrepender e sofrem as amargas consequências do não arrependimento? Quantas pessoas, não só no tempo em que o profeta Abacuque está profetizando, no tempo em que o profeta Abacuque está levantando o seu questionamento diante de Deus, quantas pessoas sofrem porque não se arrependem dos seus erros? Não é diferente em nosso tempo. Muitas pessoas do nosso tempo também sofrem as amargas circunstâncias, as amargas situações por falta de arrependimento. Queridos,
vemos na Bíblia que o cálice da ira de Deus pode demorar a encher-se, mas quando transborda, o juízo é iminente e é inevitável. Em outras palavras, é impossível escapar das mãos de Deus. Meus irmãos, é impossível. Veja bem que a situação na qual o profeta Abacuque está questionando a Deus, porque ele estava vendo que era impossível aquele povo escapar de Deus. Então, no começo do versículo 2, ele faz o seu questionamento. Até quando? E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Até quando? O texto que lemos mostra o profeta se dirigindo a Deus com uma queixa que descreve a necessidade e a busca da ajuda de Deus, conforme vemos nos Salmos 3, conforme vemos nos Salmos 13, no Salmo 22. Vamos olhar o que diz o Salmo 13 para entendermos essa atitude que o profeta tem em ir diante de Deus. Olha o que diz o Salmo 13. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando? Este é o questionamento. Este é o mesmo questionamento que Abacuque levanta diante de Deus. Abacuque questiona a Deus dizendo, até quando? O profeta chega diante de Deus com um sincero questionamento. Questionamento este que demonstra que o profeta não tem medo de indagar a Deus. Assim como fez Isaías e também o salmista. Isaías, no capítulo 6 do seu livro, diz, então eu disse, até quando, Senhor? Um questionamento solene. O salmista escreve no Salmo 13, que acabamos de ler, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarás? Até quando eu estarei, eu relutando dentro da minha alma? Com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Este é o clamor de lamento, este é o clamor que se leva diante de Deus em lamentação por causa das circunstâncias que cercam. Meus irmãos, precisamos olhar para Abacuque e nos identificar com ele, pois ele não está sozinho. A sua crise é a mesma que atormenta homens e mulheres em todo o mundo. Pois quem nunca se perguntou por que as pessoas boas sofrem e as pessoas perversas prosperam? Por que Deus não está respondendo à minha oração? Ou por que sofro tanta oposição quando estou tentando fazer o meu melhor para Deus? Por que sofro quando estou me doando para Deus para que Deus use a minha vida para o louvor da sua própria glória? Por quê? Por que, Deus? Precisamos entender que em meio às circunstâncias adversas, Deus ainda está no controle. Meus irmãos, Deus ainda está no controle como Deus estava no controle quando Abacuque direcionou o seu questionamento diante de Deus. Warren Wiersbe diz que os cristãos que dizem não ter problemas não estão dizendo a verdade nem vivendo dentro da realidade. Talvez simplesmente nem estejam pensando. Vivem um mundo religioso utópico que impede o seu contato com a realidade que oprime os seus sentimentos, ou seja, que reprime os seus sentimentos verdadeiros. Assim como os consoladores incômodos diante de Jó. Tais pessoas confundem um otimismo superficial com a paz de Deus e uma boa vida com a bênção de Deus. Bom, você não as ouve fazer a mesma pergunta que Davi e Jesus fizeram. Veja que Davi e Jesus chegaram diante de Deus com um questionamento sincero, com um questionamento que veio do seu interior, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste?
Tanto Davi como Jesus, em sincera devoção, em sincera adoração, questionou a Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Assim como Abacuque, meus irmãos, precisamos examinar a terra, precisamos observar o cenário que na maioria das vezes são desoladores. E então devemos ter a mesma atitude que o profeta teve. Devemos ter o mesmo procedimento que o profeta teve. Devemos fazer a mesma coisa que o profeta fez. A coisa certa. E a coisa certa é trazer, é fazer, é levar os problemas para o Senhor. Deus sabe, Deus ouve o nosso clamor e Ele tem os seus meios de como lidar com os problemas que apresentamos a Ele. Como vimos, a pergunta de Abacuque soa como uma forte trombeta. Ele diz: até quando, Senhor? O profeta não ficou estático diante da situação da nação. O profeta não ficou paralisado diante da circunstância. Ele não só gritou aos ouvidos do povo, mas também ergueu a sua voz ao céu em favor do povo. Abacuque se pôs a interceder pela nação. Ele viu a circunstância, ele diagnosticou o problema, então ele se levanta diante de Deus e ele pergunta: até quando o teu povo vai sofrer, ó Deus? Até quando? Abacuque se levanta em intercessão pela nação. E aqui nós podemos aprender algumas lições com o profeta Abacuque. Veja bem, a oração de Abacuque foi fruto de uma reação desoladora da situação do seu povo, que aparece dos versículos 2 a 4 que lemos. Ele não podia ficar passivo diante da corrida desenfreada do mal de sua nação. Ele não estava passivo diante da destruição da sua nação. O profeta não se contentava em ser um pregador. Ele precisava também ser um intercessor. Ele não apenas bombardeava o povo com a sua voz profética, mas também bombardeava os céus com as suas orações de intercessão. Abacuque se colocou diante de Deus para questionar a Deus o que estava acontecendo, mas também para interceder pelo povo. A segunda coisa que aprendemos com Abacuque é que a sua oração foi de grande urgência, foi de grande emergência. Era uma oração emergente. Ele clama, ele grita, ele vê o mal destruindo o seu povo rapidamente e não pode entender como Deus não freia essa corrida para a morte. Ele se questiona, ele se pergunta como Deus pode permitir que tal coisa aconteça. Hernandes Dias Lopes, citando Warren Herbs, diz que Abacuque orou pedindo a Deus que tomasse uma providência contra a violência, as contendas e as injustiças na terra, mas Deus pareceu não ouvir. O profeta clama. E aqui o sentido, meus irmãos, é pedir socorro. O profeta pede socorro, mas logo em seguida, olha o que o texto diz que ele grita: gritar-te-ei violência e não salvarás? Aqui o sentido é o clamor com um coração perturbado. Quando Abacuque se coloca diante de Deus em oração pela nação, ele fica mais aflito e ele se pergunta: por que Deus parece estar tão indiferente? Muitas vezes é assim que acontece conosco. Muitas vezes é assim que acontece com o seu povo. O seu povo clama, o seu povo busca a Deus em oração, o seu povo questiona a Deus, no entanto, Deus parece indiferente. Assim como aconteceu com Abacuque, ele clamou, ele indagou, ele levantou o seu questionamento diante de Deus, no entanto, Deus parecia indiferente, nada acontecia. Os ouvidos de Deus parecem fechados ao clamor do profeta. Os céus continuam em silêncio diante do seu grito desesperador. Meus irmãos, quantas vezes o silêncio de Deus é mais perturbador do que as circunstâncias adversas? Quantas vezes o silêncio de Deus é mais estarrecedor do que aquilo que nos assola? Quantas vezes? Assim era o profeta Abacuque, que estava passando por tal situação, por tal circunstâncias, levantando um clamor diante de Deus e, no entanto,
sem obter nenhuma resposta. Meus irmãos, são muitos os personagens bíblicos que não tiveram as suas orações respondidas. São muitos. Vamos olhar para Jó. Vamos pensar na vida deste homem, um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem prudente, vamos dizer assim. Contudo, ele passou por uma grande desolação. Ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu bens, ele perdeu saúde, ele perdeu o apoio da esposa, ele perdeu o apoio dos amigos. Ele foi literalmente ao fundo do poço. Em sua agonia, ele ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: por quê? Por que estou sofrendo? Por que a minha dor? Por que a minha dor não cessa? Por que está acontecendo tudo isso comigo? E a única resposta, porém, que Jó teve foi o completo silêncio de Deus. Foi o completo silêncio de Deus. Vamos olhar para a vida de Davi. Davi clamou dia e noite. Vemos isso lá no Salmo 22. Olha para o Salmo 22. Qual foi o clamor de Davi, meus irmãos? Qual foi o clamor de Davi? Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo a ti dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Olha o salmista Davi. Clamou dia e noite, no entanto, não encontrou resposta para as suas orações. Vejam, a mulher Cirofenícia clamou a Jesus. A princípio, nenhuma palavra lhe foi dada. Meus irmãos, isso aconteceu com muitas orações que são levantadas aos céus. Elas obtêm como resposta o completo silêncio de Deus. Muitas vezes, assim como Abacuque recebeu como resposta o completo silêncio de Deus, assim como Davi recebeu o completo silêncio de Deus, assim como Jó recebeu o completo silêncio de Deus, assim como a Cirofenícia, num primeiro momento, não obteve resposta nenhuma da sua indagação a Jesus, muitas das vezes as nossas orações recebem como resposta o completo silêncio de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que a oração de Abacuque se esbarra na demora de Deus. Olha o que diz o texto: gritar-te-ei violência e não me salvarás? A semelhança de Jó, Abacuque não estava em erguer, ele não hesitava em erguer ao céu a sua pergunta, uma vez que o seu entendimento de Deus e de seus caminhos não correspondiam à realidade da sua existência. O rei Davi, de igual forma, ergueu a sua voz para questionar a demora de Deus em atender a sua oração diante de tais circunstâncias, diante de circunstâncias adversas em que ele estava vivendo. E ainda hoje nós fazemos a mesma coisa. Ainda hoje nós temos a mesma atitude. Levantamos a nossa oração a Deus, levantamos o nosso clamor a Deus e recebemos como resposta de Deus o completo silêncio. Meus irmãos, como precisamos entender a soberania de Deus. Deus não trabalha a nossa maneira, Deus trabalha a sua maneira. Deus trabalha conforme o seu desígnio, Deus trabalha conforme o seu propósito, conforme a sua vontade soberana, que é imutável. Deus trabalha conforme a sua soberana vontade. Como lhes disse há pouco, ainda que pareça que Deus esteja indiferente ao que está acontecendo, precisamos crer confiantemente que Ele está no controle de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso, Ele está sentado na sala do trono do universo e nada está oculto aos seus olhos. O Todo-Poderoso contempla todas as coisas. Assim como Ele contemplou a malícia, assim como ele contemplou a indignidade, assim como ele contemplou a maldade de Judá,
ele também contempla todas as coisas no tempo em que vivemos. Veja que Abacuque se levanta a Deus e questiona a Deus, faz um questionamento a Deus, até quando aquilo estaria acontecendo, até quando aquilo procederia, até quando aquilo continuaria acontecendo. Mas, no entanto, ele não obtém resposta. Veja bem, ele está vendo a sua nação ser completamente destruída. E é sobre isso que eu quero falar agora. O drama de ver uma geração sendo destruída. O profeta sente que Deus está inativo no que diz respeito à sua oração, mas ele está ativo no que diz respeito à iniquidade e à opressão do seu povo. Abacuque levanta a voz e diz: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Versículo 3. Até quando? Por que me mostras a iniquidade? E aqui, mais uma vez, não há resposta de Deus para seus ouvidos. Mas há grandes tragédias humanas diante dos seus olhos. A destruição está se alastrando diante dos seus olhos. Mas a resposta de Deus em relação ao seu questionamento é o completo silêncio. O profeta Abacuque vê sua nação caminhando a passos largos para a condenação. Eles estão cavando a sua própria sepultura. Eles estão caminhando para a distância daquilo que eles tinham recebido, que era a lei de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que ele vê o seu povo atolado em um pântano da corrupção, envolto na violência da impunidade. Ele faz uma análise da sociedade e o diagnóstico é sombrio. Veja que o povo, a nação, está completamente desolada, completamente destruída, completamente destroçada. E Abacuque questiona a Deus: até quando? Até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me escutarás? Como vemos, a doença do povo estava em um estado avançado. A doença do povo estava progredindo rapidamente. Eles eram uma sociedade decadente, cheia de violência. É interessante notar que a expressão que o profeta usa para descrever a realidade da sociedade é a violência. Esta, meus irmãos, é a realidade de um mundo decadente. Essa é a realidade de um mundo caótico, completamente destruído e sem rumo. Ela estava presente nos tribunais, nos mercados, nas ruas, em todos os lugares havia destruição. Não havia vida, havia destruição. Como eu disse, a situação era caótica. Ela tinha se infiltrado em todos os segmentos da sociedade. Era como um veneno espalhado por toda a nação, que o juízo de Deus não podia mais ser retardado ou suspenso. Esta era a realidade que o profeta descreve. Iniquidade. E isso podemos confirmar no Provérbios 19, 28. Também em Isaías 29, 20. Isaías 59, 4, 6 e 7. Vejam que não era de agora, mas há muito tempo o povo já estava realizando as suas obras iníquas. Esta era a realidade do povo, era uma realidade opressora, era a opressão. Ela era destruição, era violência, era contendas, era litígio. Uma situação desoladora e triste. Então o profeta levanta a voz dizendo: por quê? Uma típica pergunta de lamento. Por que todas estas coisas estão presentes ao meu redor? Esse era o questionamento do profeta. Por que, Deus? Até quando clamarei e não me ouvirás? Meus irmãos, ainda hoje a violência cresce.
Ainda hoje vemos a violência sucumbir à justiça. Vivemos em uma sociedade sem Deus, em uma sociedade sem princípios, sem justiça. Assistimos àqueles que fazem as leis e têm autoridade e poder para aplicá-las e fiscalizá-las, agirem pela lei, mas muitas vezes estes se imiscuem em esquemas criminosos para pisar essas mesmas leis que são feitas, agindo com truculência, com maldade contra os inocentes. Ou seja, vemos aqueles que criam as leis não aplicarem as leis. Injustiça e mais injustiça. Até parece um retrato do dia em que vivemos. Até parece uma fotografia do século XXI, onde homens criam as leis e eles mesmos deturpam as leis. Este é o resultado de uma sociedade onde a lei se afrouxa. Aquilo que deveria ser o alicerce da ordem divina parece que para a sociedade é totalmente desconsiderado por essa mesma sociedade. Ou seja, aquilo que deveria ser o esteio, aquele que deveria ser o alicerce da ordem divina para a sociedade é totalmente desconsiderado por essa sociedade. Aqui precisamos entender que o profeta está se referindo à Torá, ou seja, a lei estabelecida pelo próprio Deus. A lei que foi revelada em toda a sua substância, que tinha o propósito de ser a alma e o coração de toda a vida política, religiosa e doméstica. Abacuque não está se referindo à lei simplesmente no sentido da revelação divina. E isso é muito claro, que isso devemos ter de forma bem clara. Mas a lei orgânica, estatutária, baseada no Pentateuco e a administração pelos anciãos e juízes. Esta lei já não tinha mais autoridade, nem respeito em Judá. Ela não estava mais em vigor. Ela estava paralisada, ela era ineficaz. Ela tinha sofrido golpe de nocaute e a iniquidade era o vitorioso incontestável. É interessante notar que David Becker afirma que o resultado destas injustiças sem fim é que a lei ela se afrouxa. Ou seja, a principal força que deveria tê-lo sob controle, ela é afrouxada. O que era para ser o alicerce da ordem divina não estava em vigor. Precisamos mencionar que a lei neste contexto não se refere à Torá, ou seja, aquilo que Deus revelou. Porque ela não se afrouxa nunca. Ela é perfeita, ela é imutável, ela continua viva. A lei que Deus deu, ela é perfeita. Aqui, quando se refere ao termo lei, está sendo aplicado a lei jurídica que brota dessa lei revelada. Ou seja, Deus revelou essa lei para os homens e os homens fizeram leis de acordo com a lei de Deus. Então aqui está se referindo, nós precisamos entender, está se referindo à lei orgânica, à lei estatutária, à lei baseada no Pentateuco e administrada pelos anciãos e pelos juízes. É a esta lei que está se referindo. Por fim, vemos a decadente sociedade na qual o profeta está inserido. Uma sociedade que realiza a sua vida por uma inversão de valores. O diagnóstico que Abacuque faz é estarrecedor. O diagnóstico que o profeta coloca, apresenta, é estarrecedor. Por que o perverso cerca o justo? Parece ilógico. Porque o perverso domina o justo. O justo estava nas mãos do opressor e nada podia ser feito para os livrar dessa situação. Porque havia a omissão de uns e a aprovação de outros para violar o direito do justo, para oprimir o fraco e explorar o necessitado. Não havia a quem recorrer. Hernandes
diz em seu comentário que a justiça não podia prevalecer porque os maus sabiam como cercar o justo por todos os lados, de modo que não pudesse receber o que lhe era devido. Ou seja, o justo, ele era oprimido pelo mal e ele não podia receber aquilo que era devido a ele, porque os maus, aqueles que burlaram, aqueles que não queriam estar sob a lei de Deus, agiam à sua própria maneira. Como vimos, o quadro que o profeta Abacuque descreve é um quadro assustador, é um quadro estarrecedor. E veja bem, irmãos, isso é apenas o começo do livro. Isso é apenas o começo da mensagem profética que Abacuque profere. Este é apenas o começo da mensagem que Abacuque leva diante de Deus em questionamento. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Olha a pergunta que Abacuque faz. Por que mostras para mim, ó Deus, a iniquidade deste povo e me fazes ver a opressão? Muitas vezes, Deus mostra aquilo que nós não queremos ver. Aquilo que os nossos olhos não suportam ver. Assim como Abacuque. Abacuque questiona Deus: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Como vimos, o quadro que o profeta descreve no início do seu livro é assustador. Podemos dizer que ele é tão atual hoje como foi nos dias do profeta. Ficamos alarmados, ficamos assustados e até mesmo desanimados diante de tantas circunstâncias à nossa volta. Circunstâncias de injustiça, circunstâncias de situações que levantamos o clamor diante de Deus e esperamos uma resposta, mas a resposta não vem. Precisamos lembrar que Deus tem o controle de todas as coisas. Precisamos lembrar que Deus tem a solução e fará aquilo que lhe apraz. Precisamos lembrar que Deus é soberano e tudo o que está acontecendo, assim como aconteceu no tempo do profeta Abacuque, Deus tem o controle. Mesmo que seja algo que não esperamos ou imaginamos. Mesmo que seja aquilo que não estamos prontos a ouvir ou prontos a ver, Deus tem o controle. Mesmo que seja aquilo que não queremos como resposta, Deus tem o controle. Precisamos crer que Deus está no controle da sala do universo. Ele está sentado num alto e sublime trono. E como Ele, nós sabemos que Ele é soberano e nada escapa aos seus olhos. Meus irmãos, nós aprendemos sim com o profeta Abacuque. Apenas no começo do seu livro tem uma grande lição para as nossas vidas. Uma lição na qual Deus mostra a iniquidade, na qual Deus mostra a podridão, na qual Deus mostra aquilo que faz com que Deus levante o seu rosto e traga as devidas respostas a tal circunstância que o povo vive. Uma atitude desoladora, uma atitude de iniquidade, uma atitude de violência, uma atitude de destruição. Nós aprendemos isso, que Deus mostra a Abacuque que quando ele questiona Deus acerca da violência, acerca da impunidade, acerca da iniquidade, acerca da opressão, Deus mostra que ele não está aquém de tudo o que está acontecendo. Que Deus vê todas as coisas. Aprendemos com Abacuque
e devemos levar os nossos questionamentos a Deus de maneira sincera e esperar a resposta, mesmo que esta seja uma resposta que os nossos ouvidos não querem ouvir. Assim como Abacuque ouviu uma resposta que ele não queria ouvir, nós precisamos estar com os ouvidos preparados para ouvirmos aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Deus quer responder quando questionamos a Deus sinceramente, com a nossa lamentação, com o nosso clamor, com o nosso colocar-se diante de Deus para apresentar a Deus a nossa oração. Eu lhe pergunto, meus irmãos, o que tem te afligido? Faça como Abacuque. Apresente a Deus os seus problemas. E certamente lhe ouvirá. Certamente ele trará a resposta. Mesmo que seja uma resposta que você não quer ouvir, Deus trará a resposta. Deus fará aquilo que lhe apraz. Deus agirá de forma tão soberana, tão maravilhosa, que assim como Abacuque, você não entenderá o que Deus estará fazendo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus continue a nos ensinar acerca da vida do profeta Abacuque, que levantou o questionamento a Deus, que levantou esta indagação a Deus com este questionamento: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Este foi o primeiro questionamento que Abacuque fez. O primeiro questionamento. E Deus lhe respondeu com um completo silêncio. Com completo silêncio. E Abacuque questiona como Deus pode levantar este povo que é mais cruel, que é mais perverso, para julgar, para punir o seu povo. Vivemos em um tempo em que as coisas, dia após dia, estão como que escapando dos dedos. A destruição, a aflição, a falta de amor, as pessoas não se preocupam mais umas com as outras, as pessoas não se preocupam mais com Deus, com o Criador de todas as coisas, as pessoas não se voltam para Deus, porque elas estão como donas dos seus próprios caminhos. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão, que Deus nos ensine a cada dia a vivermos para o louvor da sua glória. Que Deus nos encoraje a irmos até Ele com as nossas orações, com os nossos questionamentos, e que Deus nos prepare também para ouvirmos a resposta em relação àquilo que questionamos a Deus, em relação àquilo que oramos a Deus. Porque muitas das vezes a resposta de Deus é aquilo que não queremos ouvir. Porque a resposta de Deus nos confronta. A resposta de Deus, ela sempre vai nos confrontar para que possamos crescer, para que possamos desenvolver, para que possamos progredir para o louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus muito nos guarde. Que Deus derrame a sua abundante graça sobre nós. E que possamos então compreender qual é a altura, a largura e a profundidade
da palavra de Deus e possamos aplicá-la em nossas vidas, dia após dia. Que Deus nos assista, que Ele nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, ó Deus, eu quero bendizer a Ti, que é santo, que é imutável, que é soberano, que contempla todas as coisas, que contempla as iniquidades, que contempla, Senhor, a maldade no homem, como contemplou a maldade no tempo do profeta Abacuque. Eu quero te glorificar por isso, Pai, porque quando o Senhor contempla a maldade, o Senhor, no tempo em que vivemos, nos traz o Espírito Santo para que possamos então, Senhor, sermos conformados à Tua palavra, sermos transformados pela Tua palavra, Senhor, e por isso nós somos gratos. Por isso nós somos gratos a Ti, porque, embora muitas circunstâncias tenham acontecido, tentam nos tirar da Tua presença, o Senhor tem cuidado do Teu povo. Embora, Senhor, estamos passando por um período difícil, por um período que poderíamos dizer desolador, o Senhor tem cuidado do Teu povo. Continua, Senhor, a nos abençoar, continua, Senhor, a guardar-nos, ó Senhor, continua, Senhor, a falar conosco através da Sua palavra. A partir do momento em que debruçarmos, ó Senhor, diante da Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa nos corrigir a vivermos para o louvor da Sua glória. Abençoa-nos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Sua glória. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus possa muito nos abençoar, meus irmãos. Que Deus possa derramar a Sua bondade e graça sobre nós. Vamos, então, abençoar uns aos outros. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus vos abençoe e guarde. Seja Deus e Pai de Cristo Senhor, no Filho dos céus derramou suas bênçãos sobre nós. E puros santos para Deus nos destinou a ser, para sempre assim nos adotou em Cristo Filho seu. Pra louvor da Tua glória, da Tua graça e bondade, Senhor. Pra louvor da Tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja Deus e Pai, que em Cristo a graça traz. No Filho nos purificou, Sua morte nos remiu. E nele nos fez conhecer qual era o Seu querer. Que Cristo fosse o eterno Rei, para os planos Seus cumprir. Pra louvor da Tua glória, da Tua graça e bondade, Senhor. Pra o louvor da Tua glória, Deus e Salvador.
seja Deus e Pai, pois cremos no que diz, que pela fé já nos selou no Santo Espírito. Aquele que esperança traz até a redenção, até louvarmos lá nos céus ao Trino e Uno Deus. Pra o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Pra o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra o louvor da tua glória, Deus e Salvador.